Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro, onde sempre refletimos a palavra de Deus. Alegria do Evangelho, levando até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Com certeza você já ouviu outras pregações do Padre Christian e certamente já me ouviu falar a respeito de Pedro. Eu gosto muito de São Pedro porque ele é muito nós, não é? Ele é muito gente. Então, ele acerta, ele erra, ele chora, ele trai, ele ama, mas sobre ele, Jesus edificou a sua igreja. E hoje eu quero trabalhar com você um dos textos mais ricos, claro, todos os são, mas eu tenho muito carinho por esse texto de Lucas 5, 1 ao 11, onde eu trabalho os 7 Pedros. Ou seja, nós também temos fases na vida. Nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós temos as nossas qualidades, os nossos dons, e Deus vai nos chamando, e Deus vai nos capacitando, e Deus nos envia em missão. E qual é a nossa meta? O que nós queremos? Eu sou cristão, eu sou católico, no meu caso, eu também sou padre. O que nós queremos? Chegar a um patamar de discipulado. Eu quero ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Claro, no mundo de hoje, no tempo atual, no contexto em que vivemos. Mas amar o Senhor de todo o coração, testemunhá-lo, viver a sua palavra, seguir os seus mandamentos. E neste texto de Lucas 5, nós temos aqui, eu vi aqui 7 Pedros. Talvez você encontre mais. Eu enxerguei 7. E trabalho esses 7. 7 é um número perfeito, né? Na Bíblia, o número 7 é da perfeição. Então vamos ao texto, que eu quero que você analise comigo os 7 Pedros, que simbolizam a nossa vida, 7 etapas da nossa vida. Repito o texto, é Lucas 5, do 1 ao 11. Eu vou lendo os versículos e a cada Pedro que aparecer eu paro e a gente conversa um pouquinho. Pode ser assim? Então tá bom. Vamos lá. Naquele tempo, encontrando-se Jesus junto ao lago de Genezaré e comprimindo-se à volta dele a multidão para escutar a palavra de Deus, Jesus viu 2 barcos que se encontravam junto do lago. Os pescadores tinham descido deles e lavavam as redes. Eu tenho aqui o 1 Pedro. Os pescadores lavavam as redes. O Pedro trabalhador. O Pedro que trabalha. Pedro que era pescador. Meus irmãos, eu gosto muito de pensar, Deus não chama pessoas que estão à toa. Por isso que há muita gente à toa que não é chamada para nada. Veja que quando Jesus foi chamar Pedro, ele estava trabalhando. E nós vivemos uma época difícil de gente que não gosta de trabalhar. Me desculpe a franqueza, a começar dos adolescentes e jovens. Querem ganhar muito, querem muito dinheiro, querem roupa da moda, querem celular, gasolina para o carro, balada em final de semana, fazer
intercâmbio, eu quero intercâmbio, mas não gostam de trabalhar. Deus admira a pessoa que trabalha. Pode ser que você hoje não trabalhe com aquilo que você gostaria, mas chegará o dia. Mas até que chegue este dia, trabalhe com aquilo que a vida te propõe. Então aqui o primeiro Pedro, o Pedro trabalhador. O Pedro que lava as redes, um Pedro que passa a madrugada acordada pescando. O trabalho nos dignifica e nós dignificamos o trabalho. Então você que é papai e mamãe, desde pequenininho, coloque os seus filhos para ajudar um pouquinho na sua casa, colocar o lixo para fora, guardar os brinquedos que brincou, lavar uma louça, ajudar a arrumar a mesa, trabalhar em casa, ajudar em casa, para que a pessoa já cresça com esse valor, que é o valor do trabalho. E o texto continua. Entrou num dos barcos que era de Simão. Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e, sentando-se dali, se pôs a ensinar a multidão. Nós temos aqui alguns barcos. Jesus, claro, Pedro não sabia disso, mas Jesus estava ali por causa de Pedro. Jesus foi ali para se encontrar com Pedro e Jesus sobe no barco de Pedro. Nós temos aqui o Pedro disponível. Disponibilidade. Pedro ofertou para Jesus o que ele tinha. O que Pedro tinha naquele momento? Um barco. E Jesus, ele sobe no barco de Pedro e é do barco de Pedro que Jesus prega. Aqui algo muito direto para nós, simbolizando a igreja chamada Barca de Pedro, Barca de São Pedro. Então você não vê, em momento algum, Pedro reclamando. Mas vai subir no meu barco? Vai me atrapalhar a lavar a rede? Vai me atrapalhar aqui com meus anzóis, minhas coisas? Não. Pedro é disponível. Quando Jesus olha para a barca de Pedro, com certeza Pedro disse: pode vir, Senhor. É humilde, é igual a gente fala, é humilde, mas é limpinho, né? Pode subir, Jesus. E Jesus sobe na barca de Pedro. Pedro estava trabalhando, Pedro era disponível. Dois Pedros já. Um Pedro trabalhador e um Pedro disponível. O texto continua. Quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos durante toda a noite e nada apanhamos. Olha que Pedro não tem vergonha de contar para o Senhor a verdade. Pedro não tem vergonha de mostrar a Jesus a sua limitação. A noite toda nós estivemos em alto mar e não pescamos nada. Um Pedro limitado, um Pedro com as redes vazias. E ele não arruma desculpa, mas ele diz para Jesus a verdade: eu sou também limitado. Não pescamos nada. Limitação. Mas Pedro continua a falar. Pedro não fica só na limitação. Senhor,
trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Não, ele continua. Mas porque tu o dizes, lançarei as redes. Limitação. Trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra, lançaremos as redes. Aqui nós temos um Pedro que agradou o coração de Jesus. Um Pedro obediente. Ninguém agrada a Deus sendo desobediente. Desobediente foi Eva. Desobediente foi Adão. E por isso o pecado tomou essa proporção toda. Quem obedece não erra. Quem obedece a Deus não erra. Então Pedro mostra que ele tem uma característica toda especial e que Jesus admira, que é a obediência. Primeiro, nós tivemos um Pedro limitado, um Pedro que trabalhou a noite inteira e nada pegou. Mas superando esse, nós temos um Pedro obediente. Em atenção à tua palavra, lançaremos as redes. Assim fizeram e apanharam uma quantidade de peixes tão grande que as redes começaram a se romper. Eles fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudar. Veja, gente, Pedro ali está sendo o centro da história. Jesus conversa com Pedro, Jesus sobe no barco de Pedro, é Pedro que obedece, é Pedro que lança a rede, só que Pedro vê que sozinho a gente chega mais rápido, né? Mas junto a gente chega mais longe. Então aqui nós temos um Pedro humilde, exatamente isso. Um Pedro que diz para os outros, me ajuda, gente, me ajuda, vem cá, é muito peixe, é milagre mesmo. Um Pedro humilde, que certamente agradou o coração de Jesus. Aquele que sabe pedir ajuda, aquele que sabe compartilhar. Será que quando nós estamos no sucesso, será que quando tudo está indo bem, aquilo que a gente queria tanto começa a acontecer, será que a gente divide isso com as pessoas? Será que a gente reparte as coisas boas da vida com quem amamos? Nós vivemos um mundo muito egoísta. É para mim, sou eu, o importante sou eu, sou eu. Humildade de dividir, humildade de partilhar. Você se considera uma pessoa humilde? Ou você é daquela turma? Ô padre, claro que eu sou humilde. Em humildade ninguém me vence. Não é não? Em humildade ninguém me vence. Então precisamos buscar esta questão da partilha, esta questão de oferecer ajuda e pedir ajuda. Ninguém é tão rico que não possa receber nada, ninguém é tão pobre que não possa ofertar algo. Então aqui nós temos mais um Pedro, o Pedro humilde, o Pedro que partilha, o Pedro que pede ajuda. Tem gente que não pede ajuda para ninguém. A pessoa está levando uma vida estrupiada, mas como o orgulho não deixa, ela não pede ajuda. Eu não preciso de ninguém, eu não peço ajuda, eu vou sair dessa sozinha, eu não rezo. Cuidado, gente, cuidado. Então nós temos aqui um Pedro trabalhador, um Pedro disponível, um Pedro limitado, um Pedro obediente, um Pedro humilde. Já temos 5 Pedros. Vamos para os outros 2? Vieram
e encheram os 2 barcos. Eles quase começaram a afundar. Ao ver isso, Simão caiu aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Em outras palavras, é como se Pedro dissesse assim: afasta de mim, Senhor, porque tu não me conheces. Qual que é esse Pedro? É um Pedro realista. O Pedro sabe qual é a realidade dele. Ele não é e não quer ser visto como um homem perfeito. Esse é o problema, gente, tá bom? Sei que eu estou falando aqui para muitos casais, muitos namorados. Este aqui é o problema de muitos relacionamentos não darem em nada. Porque eles não namoram na realidade, eles namoram no mundo da fantasia. O namorado é perfeitinho, a namorada é perfeitinha, 2 perfeitinhos, mas que não vivem a realidade. Todos nós temos qualidades, mas todos nós temos limitações. Aí se casam, porque no namoro dá para levar com a barriga, não é não? Brigou, vai para casa da mamãe, discutiu ali o passeio da ruim, pode deixar na sua casa, vou ficar na minha casa hoje. Depois que se casa, tudo junto. Aí a fantasia dá lugar à realidade. Ele não era como eu pensei. Ela não era. Por que não era? Porque não viveram a realidade desde o início. Eu tenho comigo um pensamento, e é o que eu tento viver. Quando alguém me conhece, quando eu conheço alguém, eu tento ser o Padre Christian. O Christian, que é o que eu tenho. E porque ali no início, se a pessoa gostou bem, se não gostou, libera espaço. Porque você ficar vivendo uma mentira, você tentar mostrar para as pessoas uma pessoa que você não é. Não, mas eu tenho que ser assim para agradar, eu tenho que ser assim para conquistar, Cuidado, gente. Uma pessoa assim termina sozinha, porque ela vai mostrando não a realidade. Ela cria ali um personagem. Então Pedro já deixou para Jesus a coisa clara no início. Afasta de mim, Senhor, eu não sou como tu pensas. Eu sou um pecador. Um Pedro que trabalha, um Pedro que é disponível, um Pedro que é limitado, um Pedro que é obediente, um Pedro que é humilde, um Pedro que é realista. 6 Pedros. Tudo isso para chegar ao 7º, que é o principal deles. Ele e todos os que com ele estavam encheram de espanto por causa da pesca que tinham realizado. O mesmo acontecera a Tiago, João, filhos de Zebedeu, e companheiros de Simão. Jesus disse a Simão, olha que bonito: não tenhas receio, não tenhas vergonha, tu serás pescador de homens. E depois de conduzirem os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Era aqui que Pedro queria chegar. É aqui que eu quero chegar a cada dia mais. É aqui que você é chamado a estar. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Mas para que eu chegue ao discipulado,
para que Pedro chegasse a ser um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus. Quantos Pedros tiveram que ir morrendo? Quantos Pedros tiveram que ir amadurecendo? Quantos Pedros tiveram que ir nascendo? É maravilhoso, gente, pelo amor de Deus. Deus do céu, maravilha isso aqui. Então nós temos o caminho de Pedro. Nós temos o nosso caminho. Gente, Deus procurou Pedro, aonde Pedro estava? Pescando. Deus nos procura na nossa realidade. O nosso Deus é muito real. Eu já passei pela síndrome de seminarista novo. O que é a síndrome de seminarista novo? A gente quer ser perfeito. Deus me chamou para ser padre, então eu tenho que ser perfeito. Tenho que ser perfeito. E que luta, que sofrimento, porque tem que trilhar o caminho. E a gente acha que ali no início, nós já estamos no final. Não, é início. E quem conhece Bíblia, já matou a charada onde eu quero chegar. Não é não? Pedro é o único dos 12 que Jesus chama 2 vezes. Todos os outros, Jesus disse, segue-me, uma vez só. Foi lá na vocação, foi lá atrás. Mas Pedro, ele precisou fazer todo um trajeto, todo um processo, um itinerário, para que ele pudesse se transformar no Pedro que Jesus precisava. Isso é lindo demais. Quando Jesus chama Pedro, Pedro foi chamado por aquilo que ele era. Mas Jesus precisava de um outro Pedro. É do Pedro que ele seria. E quando Pedro chegou a amar o Senhor, a depender de Jesus, lá na pesca milagrosa, depois da ressurreição, Jesus olha para Pedro e pergunta assim: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Vem e segue-me. É aqui que Pedro se torna discípulo de Jesus de verdade. Depois que Pedro viveu tudo o que ele deveria ter vivido, Jesus o chama uma segunda vez. Meus irmãos, na sua história com Jesus, na minha história com Jesus, quantos Christians existiram? E na sua vida, quantas pessoas você já foi tentando amar a Deus? Aqui nós temos o Pedro trabalhador, o Pedro disponível, o Pedro humilde, o Pedro limitado, o Pedro obediente, o Pedro real e depois o Pedro discípulo, o Pedro apóstolo. Desejo do fundo do meu coração que o nosso encontro de hoje, falando sobre a verdade de Pedro e o itinerário de Pedro, que nós possamos ser muito de Pedro. Tenhamos a humildade de Pedro, a disponibilidade de Pedro, vivamos uma vida real, vamos apresentar para o Senhor o que temos, vamos mostrar o que não somos, mas no final da história é o discipulado. Seguir Jesus, caminho, verdade e vida. Muito obrigado por você estar comigo em mais um programa Alegria do Evangelho. Espero você no nosso próximo encontro. E como muitas pessoas têm feito, assista o nosso programa com papel e caneta nas mãos. Certamente você terá muita coisa para anotar, para partilhar, para contar,
e, acima de tudo, para viver. Deus abençoe e fiquem em paz.